excelente noite de quinta-feira para você, assinante da TV Destaque, para você que acompanha também o programa nas redes sociais, na internet. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede. Hoje a gente vai passar um pouco aqui da semana esportiva. Ontem tivemos confrontos pela Taça Libertadores da América, tivemos confrontos também pelo Campeonato Paulista. A gente tem as imagens até de São Paulo e Bragantino, o gol do Nenê de pênalti. Então a gente vai falar um pouco de estaduais, até porque tem a ver com a enquete da noite, que daqui a pouco a Michele vai passar para você. E a pauta principal fica por conta do assunto arbitragem, principalmente arbitragem de vídeo. Implantar ou não implantar no Brasil? Por que tantos clubes votando contra? Qual era, afinal de contas, a proposta da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que para mim, a partir de hoje, passa a ter outro nome, e vou pedir para que você escolha qual eu posso falar aqui. Também os comentaristas podem dar opinião, se é como boicotar o futebol ou corrupção brasileira de futebol. Acho que qualquer um desses dois cabe muito bem para a CBF nesse momento. Mas a gente vai discutir a questão da implantação do árbitro de vídeo, afinal, temos uma convidada que diz respeito à arbitragem, tem tudo a ver com a arbitragem, a árbitra vinculada tanto à Federação Paulista como à CBF, que eu só vou falar por sigla para não citar o nome dela, falando o que eu falei aqui, certo? Então, esse é o programa de hoje. Seja muito bem-vindo. A gente vai curtir aí juntos 1 hora de esportes para você. E antes de passar para a Michele, quero aqui aproveitar, agradecer a TV Destaque pela estrutura, pela capacidade e pelo jogo que a gente fez aí no último final de semana, que a gente gravou, o jogo entre Vasco de Vila Galvão, Barcelona do Tabuão, o jogo pelo Campeonato Amador, a Copa Guima Guarulhos, categoria quarentões. A gente foi lá, eu, a Juliane que está aqui hoje, daqui a pouquinho eu vou apresentar ela, o Rafael Guarino. O jogo ficou sensacional, então agora você já sabe, ó, a gente vai conversar com o presidente da Liga, a gente vai acertar alguns detalhes, mas provavelmente o projeto vai para frente, e se realmente for, quarta-feira, você já está acostumado que é dia de futebol, certo? Tem aí as primeiras divisões, Campeonato Brasileiro, mas também é dia de futebol na TV Destaque. Pode ser dia de futebol na Globo à noite, depois da novela, 10 horas, aí você vê lá. Às 8, você vê aqui, na TV Destaque, porque a gente está fazendo futebol aqui da cidade de Guarulhos e, ó, ficou uma belezinha. Michele Nogueira, muito boa noite. Seja bem-vinda a mais uma edição do programa. Beijinho. Tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. Nosso canal de comunicação pra galera. Vamos lá, boa noite, pessoal de casa. E para você participar do programa com a gente, você pode participar pelo facebook.com/programa Esporte na Rede. Lá você vai responder as nossas enquetes. Você pode participar pelo WhatsApp, que é 11 94 Aparece aí no seu vídeo. Eu sempre vou lembrar que tá tudo aí na telinha. Isso, 5995. Se você é de Guarulhos, você pode assistir pelo canal 15 da NET. E se você não é, você pode assistir pela nossa live na página da TV Destaque, facebook.com/tv.destaque. E também, que hoje está rolando muito bem, já compartilhei aqui na minha. E também a gente está reproduzindo no canal da TV no YouTube. Muito bem, com qualidade de imagem HD. Tá lindo demais, cada dia crescendo mais essa emissora, só me enche de orgulho. Bom, vamos apresentar então os comentários dessa noite. Ah não, você não falou da enquete ainda, né? Não falei da enquete. Vamos falar com a enquete, porque a gente vai entrar nesse assunto já nesse primeiro bloco. E a enquete de hoje é: os estaduais são parâmetro para avaliar o desempenho dos times grandes no ano? Sim ou não? E aí? Sim ou não? Dá para avaliar desempenho de time grande por estadual? Eu sei que o Diego Renan, hoje a gente estava discutindo no grupo, por ele tem um pouco, para mim não tem parâmetro nenhum, mas enfim, essa é a discussão que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E também, claro, do árbitro de vídeo, e aí você vai ouvir, a gente tem, agora como a gente tem imagens ainda bem, né, algumas sonoras cedidas pela ESPN depois do congresso que foi realizado lá na CBF. A gente vai ouvir sonoras do Manuel Serapião, que é o coordenador lá da Escola de Árbitros, que a Fernanda deve conhecer muito bem. Você vai ver sonoras de alguns presidentes e dirigentes de clubes, e a gente vai tentar fazer um debate em alto nível e com informação para você, né, para não ficar só na base do achismo aqui, para a gente poder discutir. Diego Renan, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do Esporte na Rede, meu caro. Boa noite, Leandro. É um prazer inenarrável estar aqui hoje. Só fico triste que eu sempre me sentia sendo apresentado depois que o Boaventura. Eu me sentia muito bem nisso. Pela ordem dos assentos. Então, quem chegou sentou. Exatamente. Eu achava... Um dia eu vou fazer aquela brincadeira das cadeiras, deixar um comentarista a mais com um número de cadeira a menos. Sim. Aí eu quero ver, vai ficar um pra fora. Mas aí você vai, apresenta o Boaventura, aprende a audiência. Já começa apresentando. Eu, cara, fala, puta, vou mudar. Eu tô brincando. Pode já dar opinião em relação à enquete ou mais pra frente? Sim, mas seja conciso agora que depois a gente vai aprofundar. Eu não sou Flávio, eu sou objetivo. Não, é só porque depois a gente vai aprofundar. Flavinho, um abraço pra você, hein? Que fase, quebrou as pernas. Aliás, o Flávio, quando estiver comentando, vai ser sensacional. Vai dar mais ibope até do que a Globo. Anota aí, viu? Um comentarista top. Embora o Juju foi muito bem na estreia. Imagina as metáforas dele no Campeonato Amador. Quero nem ver. Vai ser um estúdio de Casa Grande com Neto. Vai estourar, vai explodir tal. Vai ser um café filosófico ao vivo. Vai, Diego, já tomamos mais tempo do que necessário. Rapidamente. Então, para mim serve como um parâmetro bem básico. No caso, o parâmetro é em comparação com seus rivais
do mesmo estado. No caso do Campeonato Paulista, já dá para sentir que o São Paulo e o Santos vão ter que trabalhar um pouco mais em comparação ao Corinthians e o Palmeiras. Não dá para saber, por exemplo, em relação ao Fluminense, em relação ao Botafogo, que também estão mal, mas a gente não sabe o quão mal estão em relação ao São Paulo e o Santos. É uma mera sensação de que estão um pouquinho pior. Mas em relação ao mesmo torneio, Corinthians e Palmeiras saem na frente, São Paulo e Santos terão que trabalhar o dobro para ter uma chance de aspiração no Campeonato Brasileiro para igualar esses dois que estão melhores hoje, Leandro. Posso apresentar o Antônio Boaventura agora, se me permite? Pelo amor, devia em primeiro lugar. Antônio Boaventura, boa noite. Boa Seja noite. bem-vindo a mais uma edição do programa. Boa noite a todos aqui, é um prazer estar com vocês, ao público multimídia que nos acompanha e a Diego Renan. É sempre Prazer uma honra, estar- Boaventura. um prazer É sempre estar uma à boa sua honra. companhia. E dizer, já atropelando a enquete aí já, eu acredito que serve como parâmetro, sim, porque dada a fragilidade do campeonato estadual, com adversários que não podemos comparar com aqueles que disputam o Campeonato Brasileiro em qualquer das divisões, você já sente se o time tem condições de ir para o Brasileiro e fazer uma boa campanha, ou se precisa de reforço, ou precisa mudar alguma situação. Então, o Campeonato Estadual, sim, é um parâmetro. Haja visto o Corinthians. Com o mesmo time ganhou o Campeonato Paulista e ganhou o Campeonato Brasileiro, sem modificar praticamente nada do Paulista para o Brasileiro. Mas tivemos históricos de alguns campeões estaduais rebaixados depois, né? Mas Então, só dá pra ter o... Pra mim, não é parâmetro de porcaria nenhuma, mas é o que a gente vai debater. Agora é uma concisão só, depois eu quero apresentar convidado, a gente vai discutir arbitragem, depois a gente vai entrar melhor nesse mérito, quando a gente falar também do Paulista, que tem a imagem do gol do São Paulo aí. Juliana dos Santos, minha comentarista de Campeonato Amador, boa noite. Boa noite, Leandro, aos colegas, a convidada Fernanda também, e você, telespectador, né, do programa Esporte na Rede. Para falar logo no início, quero também te parabenizar, né, pela narração, foi muito legal participar com você. Futebol amador foi incrível para mim, uma experiência e tanta, e Guarulhos merece isso e muito mais. Agora, para falar do Campeonato Paulista, sim, eu acredito que serve sim como parâmetro, porque o Santos agora está no meio de transição, né? O Diego Renan ele falou muito bem, ainda tem essa mescla de jogadores, chegou o técnico novo. O Santos, se eu não me engano, todo jogo que vem fazendo é uma tática diferente, é um esquema tático diferente. Por quê? Porque tem perca de jogadores, enfim, jogadores no DM. Então, o Jair Ventura ainda vai ter um processo longo, mas serve sim como parâmetro, porque o Palmeiras já tem um time montado, né? São Paulo também, o Dorival Júnior está fazendo uma força-tarefa lá para que agora o Nenê chegou, tem o Diego Souza, tem o Cueva ainda o chinelinho lá, mas quando está em campo, né, ele consegue dar conta do recado, mas serve com uma pré-temporada aí para os demais ainda, para conhecer jogador, serve-se como parâmetro. Juju, que dá cliques, você posta uma foto com ela no futebol, tem 500 clicadas e milhares de comentários, porque todos amam a Juliane, foi muito bem nos comentários mesmo, foi muito bacana, e a gente vai fazer muito mais jogos juntos, pode ter certeza disso, Que isso, com eu toda a agradeço. equipe do Esporte na Rede envolvida aí no futebol amador da cidade de Guarulhos. Deixa eu apresentar a convidada desta noite, que gentilmente veio aos nossos estúdios, Fernanda dos Santos, árbitra da Federação Paulista e da Confederação Brasileira de Futebol. Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda ao Esporte na Rede. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos aqui. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo. Agradeço pelo convite desde já e vai ser um prazer comentar sobre a arbitragem. Bom, você sabe que o nosso assunto principal aqui vai ser o árbitro de vídeo, né? Sim. Então a gente vai falar pelo Sim. menos disso, que é o assunto que está pululando. Então, para a gente poder fazer uma entrevista bacana com a Fernanda, claro que o assunto não é só esse, mas é o principal, mas para a gente poder levantar aqui a bola, eu quero convidar você a acompanhar agora as entrevistas que a gente recebeu aqui, algumas sonoras depois do Congresso Técnico da CBF lá, com esse pessoal que eu citei aqui no começo do programa, falando sobre o assunto. E chamam a sua atenção para o seguinte, preste atenção no último depoimento, que é do Pedro Abad, presidente do Fluminense. Preste atenção textualmente no que ele fala, porque eu acho que as palavras dele são muito importantes para a gente discutir aqui. Muita coisa passa batida e ele falaria uma palavrinha que a gente precisa entender. Às vezes a notícia não é divulgada direito. Acompanhe aí. Decidiram, né, uma votação apertada que achavam que vai haver provavelmente na Copa do Brasil, que eles deveriam aguardar mais um pouco, que haveria desequilíbrio do primeiro turno com o segundo turno. Então, deixaram para a aprovação. Pesou também a questão financeira, essas coisas aí. A Chapa votou a favor do árbitro de vídeo por entender que é uma solução para um problema que vem ocorrendo há tempo. Eu acho que ela traz grandes benefícios no sentido da concretização do fato evidenciado, né? Ocorreu o fato, não há o porquê
deixar de voltar atrás a uma decisão equivocada. Segundo, acho que é um movimento, árbitro de vídeo, para trazer paz nos estádios, para dar mais qualidade ao próprio árbitro. O árbitro vai se sentir melhor com uma solução amparada tecnologicamente. Então, acho que o árbitro de vídeo é extremamente importante no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. O ideal seria que a CBF suportasse, porém, mesmo assim, o Flamengo votou a favor. E agora vamos ver, né? Acho que a tendência disso é baratear com o tempo. O ano que vem provavelmente já vai ser mais fácil suportar. A gente foi contra a utilização da forma que foi proposta, né? A forma que foi proposta foi apenas no segundo turno do Brasileiro e eu entendi que você utilizar só num turno você gera um desequilíbrio, né? Por que os jogos do primeiro turno não vão ter esse mesmo tratamento, né? Além disso, como é uma coisa nova, nós entendemos que era necessário entender a dinâmica do funcionamento para depois ter uma avaliação mais precisa sobre a adequação desse modelo que foi criado ao nosso Campeonato Brasileiro. Então acho que é importante a gente ver numa outra competição, ver como ele funciona e aí sim, ciente e confiante de que aquele modelo efetivamente atende aos clubes, aí sim a gente colocar na competição maior que é o Campeonato Brasileiro. Bom, você acompanhou aí, então deu para perceber bem textualmente nas palavras do Pedro Abad. E aí eu vou perguntar para a Fernanda se ela tem conhecimento da proposta. Ele disse, da maneira como nos colocaram a proposta, que era só no segundo turno, nós fomos contra. A ideia era só fazer a partir do segundo turno, Fernanda? Olha, na verdade, assim, a ideia é buscar, para o jogo em si, para o campeonato em si, o acerto sempre, né? E a CBF fez o trabalho com os melhores árbitros da confederação, os árbitros do Brasil todo, fizeram o trabalho para árbitro de vídeo, tiveram a sua pré-temporada e talvez até por ainda estar em processo tenha vindo essa proposta da CBF de ser só no segundo turno. Então, aí, vou passar para você, a gente vai discutir, vou até falar no final, mas se for só no segundo turno, eu tô com o Pedro Abad, tá? Porque aí realmente não tem como você desequilibrar o campeonato fazendo um turno sim e no outro não. Então, para mim, eu tô com o Pedro Abad. Agora, que é uma má vontade de todos, no meu entendimento, em aplicar o árbitro de vídeo, a minha próxima coluna do Diário da Bola será sobre isso, viu, Antônio Boaventura, na terça-feira, mas agora a gente vai debater aqui com a Fernanda. Primeiro eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para a Fernanda, antes, para a gente entrar na roda, tem? Eu queria comentar, Leandro, em cima da entrevista do presidente do São Paulo, você viu o que ele falou? Não votou, né? Saiu antes de terminar a reunião. Que vergonha. Não, meu, só se a mulher dele estiver morrendo na cama do hospital para justificar do que era mais importante do que tá lá naquele momento. Você viu que o São Paulo tá morto politicamente, né? Então, ó, essa que eu vou me abster, vou agir igual o São Paulo, não vou falar nada. Porque pra mim a coisa mais... A pior besteira que fosse dita ali era válida, era o momento de dar opinião, de ir à discussão. O cara vai e sai fora, ele é inexpressivo politicamente, é o Lego, ele só sabe desmontar as coisas. Em vez de Lego, é o Lego. A situação do São Paulo tá por isso, ó. Olha aí o presidente. O Lego. Deixa eu fazer uma pergunta para a Fernanda, então, porque eu queria fazer um bate-papo um pouco melhor com ela para a gente entrar nessa questão do árbitro de vídeo também, mas são coisas relacionadas. Por exemplo, Fernanda, se você apitar um jogo na Bomboneira, com a torcida colada no seu cangote ali, bandeirar um jogo com a torcida colada no seu cangote, gritando, xingando, jogando copo d'água, etc. e tal, ou bandeirar no Morumbi, que é um estádio que tem arquibancada muito mais distante, sem tanta pressão, faz diferença para o auxiliar, não faz? Pode levar ele ao erro, mesmo que ele esteja muito concentrado? E a gente não leva nada externo para dentro de campo, essa é a grande verdade. Quando nós somos escalados para fazer uma partida, nós já, a partir do momento que sai a escala, a gente já está nessa partida. Desde quando a gente é escalado até o momento que a gente envia todos os dados dos jogos para a CBF ou para a federação. Então, tudo que é externo não vai nos atrapalhar, não vai influenciar em jogo, porque é um trabalho constante que a gente faz de aprimoramento e, principalmente, questão de você estar ali vivenciando aquilo e você saber que você tem que dar o seu melhor. Então, as pessoas podem gritar, podem xingar, podem jogar água, podem fazer o que for. A gente está ali dentro para fazer o nosso melhor. Então, não atrapalha, não atrapalha. Eu perguntei isso porque certa vez eu vi uma entrevista do Fernando Meirahit. Fernando não, é Fernando Meirahit?
É isso? É Fernando? Não, Sandro Meirahit. É que eu tô com a Fernanda aqui do meu lado, por isso que eu falei Fernando. É o do Sandro Meirahit, que foi uma entrevista na ESPN, inclusive muito boa. Salvo engano, e ele, acredito que ele seja o brasileiro a representar e ele disse que para ele fazia diferença. Porque ele falava, a gente é humano. Você vai num estádio que está lotado, o estádio está vazio, é diferente. Você sente mais a pressão, você pode cometer um erro. E eu acho que para essas questões o árbitro de vídeo vem ajudar. Em contrapartida, eu pergunto para a Fernanda. Por exemplo, o árbitro, o trio, o quarteto, o quinteto, enfim, de arbitragem, tem um lance duvidoso, que gerou uma dúvida ali, ou pode pender para o erro, ou talvez para o acerto. Quando existe o erro, como que fica os árbitros ali? Olha, eu acho que existe essa discussão entre vocês? E posso emendar só do Boaventura? Sabendo que o vídeo poderia estar suportando e ajudando, não tira um peso das costas? Você não apita mais leve? É que é muito relativo na questão do vídeo ou não, né, nessa questão, porque erro pode acontecer e você ficar sabendo durante a partida, você tem que colocar na cabeça que você tem que terminar essa partida, né? E independente do erro que tenha acontecido. Então, você vai buscar estar mais focado, buscar o que você fez lá atrás, o que aconteceu vai ficar lá atrás. A gente não pode levar até o final da partida, senão a gente não termina o jogo. Então, é muito relativo. Até em conversas nossas, em aprimoramentos, a gente tem que saber trabalhar em cima do erro, porque se a gente ficar focando no erro, a gente não termina a partida. Né? E chega a abalar psicologicamente, por exemplo, é um equívoco que acontece, a gente sabe que é involuntário. Não, acontece 10 minutos do primeiro tempo, 20, que pode ter determinado o resultado de uma partida. Durante o jogo, psicologicamente afeta esse tipo de situação? Ou o trabalho psicológico que os árbitros fazem consegue superar toda essa situação? Emendando isso que ele perguntou, existe a premissa, um erro compensa o outro na cabeça do árbitro? Não, jamais. Isso jamais. Hoje a gente tem trabalho com psicólogo dentro da federação e da CBF que nos ajuda principalmente a trabalhar com isso. Um erro jamais compensa o outro e a gente nunca... Isso é uma frase que não vem na nossa cabeça, né? Então, assim, o que vai nos abalar é o depois, é o pós-jogo. Isso, com certeza, a gente vai lá, a gente vai assistir, a gente vai atrás do vídeo, a gente vai querer assistir nosso jogo e a gente vai lamentar, mas de forma alguma dentro de campo a gente vai pensar um erro compensa o outro. Então a gente simplesmente errou, nos 30 minutos do jogo a gente errou, a gente ainda vai ter 70 minutos quase ainda de jogo, então 60 minutos de jogo, então a gente tem que focar nesses 60 minutos para não, descambar o jogo. É isso que a gente fala, né? Se manter psicologicamente para terminar o jogo, terminar a partida. Então, um erro jamais compensa o outro, isso é fato. Ju, quer perguntar? Sim, e o auxiliar, né? No caso, como funciona? Vocês têm esse... jogam juntos, né? Sim. Ele chega em você e fala, olha, Fernanda, foi pênalti, realmente. E você fala para ele, não foi, e segue o jogo. Como isso vai funcionar depois? Você vai trabalhar ali sob pressão, você falar, na dúvida, realmente o meu colega falou que foi pênalti, o jogador chegou em cima de mim, e você vai falar que, na sua visão, não foi pênalti e vai seguir o jogo. Olha, quando a gente está dentro do jogo, antes de iniciar a partida, a gente faz o nosso trabalho, o nosso plano de trabalho. Nós, árbitro central, a gente fala como que nós gostaríamos que nossos assistentes trabalhassem com a gente, para que dentro de campo a gente seja uniforme, né? Um ajuda o outro. E a gente não pode esquecer que faltas, o que é falta para um pode ser que para outro não é. Então, o árbitro, a interpretação muda de árbitro para árbitro, de estado para estado, né? De escola para escola. Isso a gente vê muito assistindo o brasileiro, assistindo os jogos lá fora, principalmente. E não é possível fazer essa unificação, já que entendemos que é a interpretação. Mas não poderia dar uma unificada para deixar algo mais próximo de uma realidade? De um parâmetro, você colocou, padrão. Por exemplo, no Rio de Janeiro existe um tipo de interpretação, em São Paulo outra, no Amapá outra.
No Acre, que é um centro que não é muito valorizado no cenário nacional, é outra totalmente distinta daqueles. Não fica bagunçado essa situação? Então, a CBF trabalha nisso, né? Porque eu digo isso e às vezes tem trios, por exemplo, o árbitro central é do Pará. Sim. O bandeira é de São Paulo, o outro bandeirinha lá é de Santa Catarina. Poxa, que salada de frutas, né? Exatamente. A nossa federação, ela foi pioneira, a Federação Paulista, em parâmetros de arbitragem, né? Em a gente trabalhar e a gente unificar isso. E a gente faz aprimoramento, nós fizemos aprimoramento e hoje a CBF já faz aprimoramento com todos os árbitros de todos os estados, está renovando a arbitragem, está trazendo árbitros novos, tanto na idade como ainda árbitros que estão, né, subindo as suas escalas para poder um dia tá lá em cima só que assim critérios de arbitragem muitas vezes é muito individual de cada árbitro. Isso é o que não dá para você unificar, não dá para você mudar do árbitro. E entrando no que a Ju falou, na questão de, às vezes, o assistente, para ele foi falta, para o árbitro não foi falta. O plano de trabalho vai nos dizer como que nós temos que levar esse jogo, né? O jogo em si também muda, um jogo feminino para um jogo masculino, o nosso plano de trabalho acaba mudando. Então, nós nos cercamos de tudo para que a gente consiga fazer um jogo, levar um jogo com o mínimo de erro possível, né? E quem sabe nenhum erro. Então, assim, unificar os parâmetros é essencial para a gente. E nossa federação já vem trabalhando isso, já tem um bom tempo, e a CBF também. Então, exatamente para essas mudanças de jogos, a gente saber como lidar com cada jogo e, principalmente, trabalhar em geral, né? Com a arbitragem. E aí cabe aos clubes estudarem também os árbitros, né? Porque se cada um no seu íntimo apita de um jeito, você tem que conhecer o cara para saber, esse aqui apita assim, vamos jogar desse jeito, não chega tanto, chega mais ou menos, aquele outro deixa correr mais, pode chegar um pouquinho mais duro, tal. Mas aí entra a cultura do brasileiro, né? Não, mas aí, esperteza, hoje os clubes têm departamento de análise de desempenho para contratar jogadores, caramba, dá para fazer um centro de estudo também. A Fernanda pode falar melhor. Quantos jogadores você não pode ver por jogo, tentando simular um pênalti, tentando ludibriar a arbitragem. Então tem que mudar esse conceito também. Começa por aí. Mas isso é cultural, né, no Brasil. Principalmente no Brasil, isso é cultural, muda muito. A gente vê o Neymar jogando hoje lá fora e o que ele teve que mudar, né? Então, quando ele foi para lá, eu já falei, o futebol dele vai ter que mudar. Quando o próprio torcedor critica, o futebol dele vai ter que mudar, porque o futebol dele, que para os brasileiros é bonito, é um futebol, né, gostoso de assistir, lá não vai ser tanto por causa da forma que ele gosta de jogar, né? Se jogar, de se rolar. Então, e isso aqui no Brasil, um jogador aqui no estilo dele, aqui no Brasil, chama, né, a torcida, excita a torcida, os bancos a reclamar, com coisas que às vezes nem aconteceu, né? Que é a simulação. E o torcedor tem que pegar muito no pé, né? Porque quando a palavra do torcedor é contra o jogador, ele muda a atitude. Aqui aplaudem tudo, então é uma questão cultural mesmo. O dia que a Fernanda tem pergunta para fazer, eu vou chamar só um intervalo, mas depois quero ouvir um pouco da Fernanda, o que ela pensa do árbitro de vídeo, a gente abalrou ela de perguntas aqui, né? E também, claro, que ela fale um pouco dela, o que ela já apitou, por onde ela já passou, etc. Vamos fazer aquela pausa para beber aguinha? Vamos? Daqui a pouco a gente volta, então. Atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante.
Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela ProGuaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Com mais de 38 anos no mercado, a ZL Bebidas faz um brinde a você. Na hora de comemorar os momentos inesquecíveis da sua vida, não esqueça da ZL Bebidas. A ZL Bebidas trabalha com as melhores marcas de bebidas, seja qual for a sua preferência. A ZL Bebidas está pronta para atender você. Não é à toa que a ZL Bebidas é a maior rede de lojas de bebidas de São Paulo, sempre com ótimo atendimento e os melhores preços de mercado. ZL Bebidas, em Guarulhos, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3182. Telefone 2382-8257. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. Autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. Só Esporte na Rede já de volta com o seu segundo bloco. Vamos tocando o barco aqui. Hoje a gente está recebendo a Fernanda dos Santos, que é árbitra. Está dando uma aula para a gente de arbitragem aqui, discutindo com a gente, debatendo isso que é o mais legal. Se você não participou ainda, participe e responda a nossa enquete. Muita gente já respondeu, a Michele Nogueira vai ler já. Mas antes, como é que o pessoal faz para participar, Michele? Quem não participou ainda, pô? Você que ainda não participou. Convide. Seduz ao nosso telespectador. Convide ele para participar. Entra lá no Facebook do Programa Esporte na Rede. Aí lá você pode comentar, falar a sua resposta, o que você acha da enquete. Você também pode responder pelo WhatsApp, que é 11 94 112 5995. Aí pezinho embaixo. Da sua tela aí, ó.
Você também, Aqui, ó. se você for de Guarulhos, pode assistir pelo canal 15 Isso. da NET ou pela live da página no Facebook da TV Destaque, facebook.com/tv.destaque. E também estamos transmitindo pelo YouTube. Michele, é verdade que o pessoal está comentando que você está ficando entendida em futebol agora? Ai, meu... Não é não? Minha mãe acha. Falou aqui. Minha não, mãe, ela fez uma pergunta, e acha. aí, o que acontece, não sei o quê. Michele, calma, mãe, tô aprendendo. Aí já Mas a querem Michele que tá eu me torne arrebentando a Ju. aqui, a Michele tá arrebentando. Olha só. Querem que eu me torne a Ju? Já falei, Fala- gente, vai com Sim. calma. Fala qual é a nossa enquete e vamos ler umas respostas da galera. Parceira aqui do lado. Ó, a enquete de hoje é: os estaduais são parâmetro para avaliar o desempenho dos times grandes no ano? Sim Bom, ou não, né? sim ou Vote aí. não. E aí, vamos ver o que a galera tá falando. O Eli Medeiros falou assim: o nível técnico dos estaduais é baixíssimo. Os clubes grandes disputam sem muito interesse em conquistar o título. Já o Carlos Silvio disse que alguns times têm colocado jogadores novos para jogar. Acho uma boa para a molecada, mas não para servir de referência para as demais competições. O que mais? Tem bastante aí. Tem. O Luiz Ademar, ele falou não. Grande, Ademar, abraço, hein? Falou não, jamais. Os times que jogam brasileiro É dos geralmente reforçam o elenco. Todos sabem que os estaduais estão cada vez mais fracos. É dos meus. Eu concordo. Calma que vocês vão... Calma. Ele já tá... Calma, não pulem da cadeira não que vocês não vão falar. O que mais O tem pessoal aí, tá Mimi? ansioso. Pode pôr? O Marcelo Feliciano acredita que sim. É parâmetro para identificar o que não está dando certo. Pois se já está patinando no estadual, a tendência é sofrer mais ainda no restante do ano. O problema é quando o clube vai bem no estadual e isso muitas vezes gera uma ilusão. Acham que o clube está preparado para o restante da temporada. E aí, no fim das contas, não tá, né? Do Alice já tinha lido, o que mais? Sim, o Rogério Marques acredita que não. Foi bem objetivo. Sucinto? Não, não. simplesmente. E o... É dos meus também. O Paulinho Meira disse que em 1977... Meu Deus! Lá vem a história. Parecia que Vou uma de Copa vazio. do Mundo foi disputada aqui em São Paulo, enquanto nos deixarmos levar pela Globo ou congêneres que a Libertadores ao melhor dos mundos. Vamos acabar com nossa cultura, usos e costumes. E no fundo, o grande que for mal vai provocar muitas fumaças em suas hostes. Quase uma profecia. Quase de uma... programas. Aliás, de profecia aqui, o programa tá cheio. Fala, Boaventura, antes que você pule Olha, da cadeira aí. Vamos Aquilo discutir que o um pouco Ademar esse assunto. colocou vai muito em contra aquilo que eu disse. Nosso amigo Luiz Ademar, obrigado Eu pela sou Ademar audiência. Futebol Clube, eu concordo com ele. Que não é parâmetro, mas as equipes se reforçam. Acaba se Então, tornando então é parâmetro. parâmetro. Acaba se tornando Vai lá. parâmetro. Acaba Por quê? se tornando- Se você contrata é porque você detectou a falha no estadual. Mas é uma Estadual serve montagem pra isso. para a temporada. Exatamente. Você detectou. Porque se você vai mal numa competição fraca, opa, alguma coisa está errada. E aí recai naquilo que eu sempre bato na tecla. Falta planejamento para o futebol brasileiro. E não adianta, porque a competição começa só daqui a 3, 4 meses. Não, você tem que estar se preparando já. Você tem que ter uma estrutura para que você possa conquistar aquilo que está traçado. Não existe espaço para todos conquistarem, mas pelo menos você vai chegar próximo do seu objetivo. No próximo ano, você pode alcançar espaços maiores. Agora, do jeito que se faz, e nós temos em Guarulhos 2 grandes exemplos. Sim. O Flamengo já teve a porta da primeira divisão do Campeonato Paulista e por um motivo ou outro, eu não sei, ainda não se sabe, mas dizem os bastidores que o Flamengo não quis subir Ouvi naquela isso época. também. Não quis subir por função da federação interditar o estádio, eles não terem como mandar jogos em outros lugares, a federação punir eles com a queda para a 4ª divisão, como fez com a Atibaia, né? A Atibaia subiu em campo 2 vezes e foi penalizado porque não tinha estádio para comportar a estrutura que a competição exigia. E a de Guarulhos, que não tem estrutura nenhuma, não tem planejamento nenhum para que possa fazer esse time alavancar. Então são 2 times que vão morrer já na 4ª divisão, sem perspectiva alguma. Isso por conta da falta de planejamento e também de ambição, que futebol é ambição. Fala, A Diego gente pode Renan. colocar Deixa eu português, só ver o Diego Renan, que está concordandinho, como diria mamãe, com o Antônio Boaventura. Ele queria que o seu kit Tony Ramos mostra hoje. Você é verdade. Quem viu, viu. Quem não viu, eu já subi aqui. Guarda aí. Ó, você tá todo amiguinho do Luiz Não, Ademar, eu deixo calma aí, uma calma aí. aventura. Fala. Rogério não Olha está só. aqui. E a meia? É verdade. Não, hoje o convidado secundarizou. Não, hoje não está compensando. que Eu viu? estou recebendo aqui no WhatsApp aqui várias mensagens. E a meia de... Não, hoje não está compensando. O Tênis não está chamando atenção. Direto, tá certo. Ó, eu assino... Ronaldo Esper do Esporte Você na tá Rede. no Team
a Luiz Ademar, eu tô no time Boaventura. Tá, eu vou descobrindo qual que a Juliane tá daqui a pouco. Não, mas fala aí. Quer falar alguma coisa? Eu quero fazer uma pergunta. Já vai. Deixa eu só ouvir a Juliane falar. Então eu quero comentar então do assunto. É isso, eu concordo com o Boaventura. Eu te passei a palavra para isso. Tudo. Tá certo. Tá certíssimo. Juju. Então, só pegando o gancho, a gente pode colocar portuguesa, né? Falta de planejamento, ambição. E, infelizmente, desse jeito vai morrer. Porque na mesma época, as equipes hoje elas disputam Libertadores, Campeonato Regional e também a Copa Sul-Americana que desceu. Também. Então, por exemplo, se você joga uma Libertadores ou uma Sul-Americana, obrigatoriamente você joga estadual. Você vai mal no estadual, você corre o risco. Você corre o risco de ser eliminado, como a Chapecoense foi eliminada na primeira fase, na segunda fase da Copa Libertadores. Então é parâmetro. Você parâmetro sim, porque tem obrigado a priorizar um. Ju concorda com a gente. É porque a Fernanda falou, acaba priorizando um. É prioridade, é isso aí. Principalmente pela falta do planejamento. Principalmente quem tem elenco curto e quem não tem planejamento. Aí dá pra juntar tudo. Faça a sua pergunta, mas Diego. Eu aguardo a resposta do Luiz Ademar. Tá perdendo o debate. Ademar. Ademar. O Leandro tá te defendendo, mas vocês estão perdendo. Pode responder. Ademar FC, tamo junto. Vai, Diego, faz a pergunta pra Fernanda. Fernanda, saindo um pouco dessa questão do árbitro de vídeo, eu queria fazer duas perguntas, né? Por que não quer mais? Quero fazer. Boa, o pretérito imperfeito, né? Exatamente. Tem razão. Eu quero fazer duas perguntas. Como destruir o vernáculo em poucas palavras. Vai, Diego. Bem, esse aqui é o nosso programa pré-carnaval, né? Uma coisa que entra muito em pauta nessa época é a questão do assédio. A questão do assédio que é crime, mas é um hábito cultural de muita gente e que acaba passando dos limites. Eu queria aproveitar para perguntar para a Fernanda em relação a esse tema. Você sabe que você está num ambiente extremamente machista e o assédio ele é muito presente. Nós, da imprensa, somos muito imediatistas de levantar assuntos que estão em evidência. A última vez que eu me lembro de ter gerado um grande debate sobre a presença da mulher como árbitra dentro do campo de futebol trabalhando foi na época da Silva Regina, da Ana Paula, e era uma época praticamente que eram homens comentando a atuação de uma mulher. E hoje nós temos o prazer de tê-la aqui para comentar sobre esse assunto. Temos a Ju também como comentarista. Eu queria que você falasse sobre esse assunto. E a Michele como apresentadora. E a Michele, que não vale vai Corinthians, hein? Não vale vai Corinthians. E também perguntar se naquela época lá, se não me engano foi a Ana Paula, ela pousou nua. Se você acha que isso atrapalhou... Cara, você fez uma redação. Qual é a sua pergunta que eu tô tentando entender? A primeira, a questão do assédio, isso é muito presente. Okay. E a segunda, se no caso de uma auxiliar ter pousado nua, atrapalha ou atrapalhou a visão da mulher como árbitra. E se talvez tenha piorado o assédio por conta disso, de repente? Exatamente. Por favor, Fernanda. Então, a gente sempre tem que responder essa pergunta que você fez em questão do assédio. Como eu falei, o assédio a gente vai ter desde quando a gente sai de casa. Isso é fato. No país que a gente vive, a gente saiu, a gente foi ali na esquina comprar pão, a gente já é assediada, infelizmente, né? Eu tenho uma filha de 16 anos, né? E eu andar do lado da minha filha na rua é constante isso. E você ainda trabalhando no meio que é em 99% homens, né? Que eu até brinquei uma vez que geralmente eu vou para um jogo e eu sou a única mulher nesse jogo, né? São 22 jogadores, os meus 2 assistentes, meu quarto árbitro e eu ali comandando 22 jogadores, né? Então, assim, a gente vai ser assediada, nós somos assediadas, mas a gente também sabe levar isso, sabe sair disso, né? Da melhor maneira possível, né? Porque hoje a gente mostra e a gente está mostrando que nós somos profissionais, acima de tudo, né? Você falou da Ana Paula, ela pousou, ela encontrou e ela enxergou que caberia a ela fazer, né? Ela era assistente da federação, já havia apitado time, já havia abandeirado em equipes grandes e veio a oportunidade, ela optou por posar. E isso não atrapalhou a gente de forma alguma. Por que não atrapalhou? Porque todos os dias a gente tem que quebrar uma barreira de preconceito, né? Todos os dias nós mulheres temos que nos mostrar capaz. Eu entro dentro de campo e
quando a gente vai vistoriar a gente chega, a gente vai lá vistoriar o campo e depois a gente vai se trocar, nós fazemos o nosso aquecimento. E o público, as equipes, algumas equipes já me conhecem e já sabem que eu sou árbitra central, mas muitos acham que eu vou ser a assistente do jogo, da partida. E aí quando eles se deparam que eu vou ser a árbitra da partida, aí vem aquela indagação, tipo, será se realmente ela sabe o que ela está fazendo ali? E aí depois você vê o semblante caindo por terra, porque eles veem que nós somos profissionais, que nós somos capazes. Atitude, isso. Né? E muitas das vezes vem um elogio depois da partida. Então isso é muito gratificante, mas o preconceito é todos os dias, toda hora que a gente está ali escalada, que a gente vai para o jogo, a gente tem esse preconceito, infelizmente ainda. Aproveita um pouquinho que você falou que é árbitra central, fala um pouco de você, onde você já apitou, por onde você passou, o que você apita hoje, como é que está a carreira. Então, eu tenho 12 anos de arbitragem. Eu sou formada de 2000, eu fiz um curso em 2005 e depois eu fui fazer na Federação 2006, né? Tive as minhas paradas porque eu tenho 2 filhos, a Thaís e o Fernando, e já apitei A3, A2, a categoria de base, sub-20, o feminino, quando teve aquelas competição final de ano feminina, apitei Brasil, México, sim, torneio internacional que hoje não está sendo mais, né, aqui em São Paulo. E essa minha carreira foi assim de parar e voltar e estou aqui ainda, porque uma coisa que nós mulheres hoje, se existe ainda mulheres no quadro hoje, é por paixão. É porque a gente ama isso, né? Porque é o que eu falei, a gente tem que quebrar barreira todos os dias para a gente estar na posição que a gente está. Né? Além da arbitragem, você tem uma outra profissão? Eu trabalhava na área de comércio exterior e no momento eu tô parada. Já tem um bom tempo porque eu optei. O processo hoje da federação vem muitas mudanças, a gente precisa de treinos, a gente precisa constantemente estar mudando junto com a federação para a gente se manter ali, né? Então, hoje nós temos que fazer o teste masculino para a gente poder fazer profissional, né? E uma das mudanças que veio foram essas. Para apitar masculino, você tem que fazer o teste masculino? Para apitar profissional. Tá. Você tem que atingir o índice do masculino? Eu tenho que atingir o índice masculino para poder fazer o profissional, assim como na CBF também hoje. Se nós fizermos o índice masculino, nós podemos fazer profissional, se não só base e feminino. Sim, eu sempre achei justo e a gente brigava para que abrisse isso, porque a gente só poderia fazer o feminino. E tem 2 anos que a federação nos permite fazer o masculino. Então, é o tal da igualdade, sim, é o tal da igualdade que a gente deseja ali na federação, né? Então, para mim foi muito bom isso. Antes de perguntar o que você acha do árbitro de vídeo para a gente ir para o intervalo, a Michelle quer debater aqui com o Diego Renan, para a gente não perder o momento. Olha, você arrumou, viu? Você não falou dela aqui, né? Ela ficou brava. Não, pelo amor de Deus. Ela vai debater. Eu tô brincando. Começar a levantar a bola também. Eu vou perguntar para você que ela levantou uma questão legal. Deixa eu falar. Quem ganha? Deixa eu falar. É que eu fiquei pensando aqui na sua pergunta e achar que ela vai sofrer algum preconceito por posar já não é um pensamento meio machista? Com certeza, mas ele acontece. Ele acontece em muitas camadas da sociedade. Uma coisa é o que acontece, outra coisa é o que a gente debate, o que fazer para combater isso. Muito bem, gostei, Michelle, parabéns. Boa. Michelle, para quem não conhece, Michelle é estudante de jornalismo ainda, está na faculdade, vai terminar em breve. Mas você viu como a menina atenta? Perfeito, que sirva de exemplo para a Luciane para participar também, né? Roda com certeza. Aproveitando também, só um ganchinho aqui, perguntar para a Fernanda, você falou de paixão, né, que realmente, né, hoje nós mulheres, para estar no jornalismo esportivo, sim, apitando, tem que ser por amor, senão realmente não consegue permanecer. Hoje, na sua carreira ainda, você parou, né, no meio da transição devido aos seus filhos, você tem ainda algo que você quer, almeja e alcançar, hoje na arbitragem, até mesmo apitar um jogo, importante, uma Copa do Mundo, Champions League? Não, isso daí sem dúvida. Eu era do quadro da federação, hoje eu faço parte do quadro da CBF, né? E hoje, como eu falei, a gente pode fazer o índice masculino para a gente poder fazer profissional e se manter lá. Então, hoje eu quero estar fazendo o teste do índice masculino
e, quem sabe, conseguir fazer jogos com mais expressão, mais importantes, assim como os árbitros já fazem, né? Então, a gente não consegue parar, essa é a grande verdade. E as oportunidades vindo, a gente vai estar ali preparada. Na verdade, por trás disso... Não. Por trás disso, todos aqui temos o desejo de ver você num jogo grande para poder te cornetar, viu? Brincadeira. Imagina, vai ter noção. Fernanda, pra gente mais ou menos encaminhar o final do programa, até porque passa muito rápido já, infelizmente, eu queria a sua opinião, a sua visão sobre o árbitro de vídeo, sobre o entendimento da implantação, se você acharia justo ser num turno ou não, como colocou o Pedro Abad, o presidente do Fluminense, como você faria, você acha que vai ajudar mesmo? Me dá uma geral aí do seu pensamento sobre isso. Olha, Leandro, eu acho que os clubes, o público, os torcedores têm que ver qual o benefício que isso vai estar levando para o futebol, né? E não pensar se vai ser no primeiro ou no segundo turno. Uma hora vai ter que começar, né? E, é um caminho sem volta, né? Sim, isso é inevitável, uma hora vai ter. Então, o quanto antes, se a proposta da CBF foi para ser no segundo turno, tem os seus porquê, talvez porque ainda estão preparando os árbitros de vídeo, eu estou acompanhando os árbitros que estão fazendo esse preparo. Então, assim, toda mudança sempre vai ter a sua recusa até se mostrar e ver que já não temos mais para onde ir. E vai acontecer, isso é fato. E tem Só outro que detalhe eles não vão fugir por muito tempo, não, viu, seus dirigentes? Você disse que apitou Série A2 e Série A3. É uma diferença brutal de comportamento entre as divisões. Sim. Você não entenderia que seria... A implantação não teria que ser universal no Brasil, porque, por exemplo, você pega uma equipe que está disputando a Série A3 do Campeonato Paulista. Nada impede dela estar em 2 anos, estar na Série A1, que também já esteja aportada, colocado junto. Esse pessoal também não teria que se adaptar? Para nós árbitros iria ser perfeito, porém, para as equipes, o custo, exatamente, eu acho que o custo é impossível, infelizmente, mas o custo que isso geraria para as equipes... Mas 20 milhões, Fernanda, para esse, não é um custo exagerado? Não tem empresas que fazem isso mais barato? Então, quanto ao valor... Da CBF poder pesquisar um orçamento melhor e dos clubes também poderem contribuir com uma parcela, porque o que são 500 mil reais? Por um exemplo, o Palmeiras tem a sua arena moderna. O que são 500 mil reais? Mesmo para um clube melhor na Série A, você gasta 10, 15, 20 com contratação. O Palmeiras é um modelo para isso. Eu queria ouvir sobre isso, Fernanda, por favor. Essa parte que eu te pergunto. Então, acho que toda mudança, eles ainda vão se encaixar, vai vir outras propostas, vai vir uma maneira melhor de estar fazendo essa mudança, né? A princípio, a CBF está mostrando essa proposta, nada implica disso ir melhorando e tirando custo, né? Que se não for para se for para ajudar o futebol brasileiro, que falou na Sonora, né? Que devagar isso vai melhorando, vai baixando o preço. O primeiro jogo com árbitro de vídeo no Brasil foi numa final do Campeonato Pernambucano. Salgueiro e Sport, no interior do Pernambuco. Não, eu vou te argumentar com o seguinte, ó. Quem foram os que votaram contra os 12? Corinthians, Santos, América Mineiro, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Paraná, Vasco, Fluminense, Sport, Vitória e Ceará. Então quem votou a favor? Bahia e Chapecoense. A gente só viu o presidente da Chapecoense ali, mas do Bahia tinha a Sonora também, mas a gente colocou só da Chapecoense, que representa mais ou menos o pensamento dos dois. Bahia e Chapecoense são os dois times que têm menor arrecadação entre os 20 menor receita entre os 20 da Série A. E eles toparam dividir custo aqui. Por quê? Porque eles não querem ser prejudicados por erro besta. Para jogar o trabalho todo fora. Até porque em tese Bahia, Botafogo, Chapecoense, Flamengo, Grêmio, Internacional e Palmeiras. E um clube não votou, que foi o seu Lego aqui, o São Paulo Futebol Clube. Mas agora eu estou completamente com o presidente do Fluminense. Não, dentro do formato apresentado, é melhor recusar do que você aceitar. Então, aí tá, os demais que aceitaram fazer um turno, eles não podem chorar depois. E nem aqueles que recusaram também podem chorar. Olha, a CBF apresentou um formato. Ah, não, tá bom? Vamos unir todo mundo, vamos apresentar um formato dos clubes. Mas o que eu questiono é isso, Boaventura. Formatar uma proposta. Era isso que tinha que ter acontecido. Nós queremos dessa forma. Pode ser feito? Ah, não pode. Então nós não vamos jogar o campeonato. Então, era isso que tinha que ter acontecido. Não tem campeonato. Até porque, se, como a nossa amiga, como Boicotar o Futebol, diz que o Campeonato Brasileiro dá prejuízo, o que só cai nessa conversa mole para boi dormir quem quer, porque a CBF é riquíssima,
E eu vou desse contar uma Globo história que eu faria não vou uma contar no ar hora. aqui, mas quem quiser pode ler. Terça-feira de carnaval, você vai publicar a coluna? Com certeza. Então quem quiser pode acessar a coluna no Diário da Bola. Tem uma .com.br. história que eu conto lá que eu fiquei sabendo de bastidor da CBF por uma fonte muito bacana minha, que não ia mentir sobre isso pra mim, que eu vou contar na coluna porque aqui vai ficar muito grande pra contar, sobre dinheiro, tá? Então, quem só acredita que a CBF não tem dinheiro ou toma prejuízo com o Brasileirão, quem quer, pelo amor de Deus. E se toma prejuízo, pelo amor de Deus, que seria o cúmulo da incompetência de não conseguir vender um campeonato como o brasileiro, né? Principalmente até pela falta de planejamento, horário, quem manda e desmanda a televisão mesmo a gente sabe. Então, só televisão. Calma, só um minuto. Então se há essa incompetência de não conseguir lucrar com o brasileiro, os clubes deveriam chamar para si a responsabilidade. Pô, você não está conseguindo fazer grana com isso? Daqui que a gente faz. Isso não acontece. Os caras são todos cordeirinhos, todos votam no presidente, clube não se rebela, dirigente não se rebela, porque tá todo mundo no mesmo saco, Boaventura. A Inglaterra tinha esse problema político. Depois que os clubes se reúnem e falam, pô, esse formato já está defasado. Aqui tá todo Criaram mundo no saco, a Premier todo League. mundo aproveita do jeito que quer. É um campeonato que você pode parar a televisão e assistir os jogos do campeonato inglês. Fala, Diego. Deixa eu perguntar uma coisa com toda a humildade, que parece ser uma coisa tão óbvia que deve ter alguma coisa errada que inviabiliza isso. Não daria para embutir no contrato da televisão responsável por transmitir o campeonato de fornecer as imagens? Então, esse contrato ele já está assinado até o ano de 2018, até esse ano, né? Tá. Se dá para fazer um adendo ali, eu não sei. Pois é, Pode ser que sim. A imagem né? é uma só. Pode ser que dê. Cada vez mais dá a sensação que as pessoas complicam para conseguir Isso. colocar coisa no meio, né? Exatamente. Porque quando a coisa tá ali limpa, fácil, inquestionável, a lisura, a transparência, não tem como fazer mutreta. E um campeonato em que a arbitragem erra menos, porque a tecnologia ajuda, você tem mais credibilidade, você atrai mais patrocinadores, os clubes podem conseguir melhores patrocinadores e você traz o torcedor de volta para o estádio, que sabe que não vai ao estádio ver picaretagem. É simples, gente, é muito simples. Mas, Diego, Renan, tem essas pessoas que fazem exatamente isso, para quê? Para que enchem os próprios bolsinhos, né? Para que a gente fazer coisa legal se a gente pode zoar? Óbvio, né? E o mais engraçado também, porque no ano passado, com muito erros de pênalti, de falta, que os presidentes dos clubes iam lá na federação falar, e aí, a arbitragem ia bater lá? Ah, eu quero um recurso, eu quero isso, quero aquilo. A CBF falou assim, não, a gente vai implantar assim o árbitro de vídeo. Aí quando bateu na porta dos clubes, porque eles acharam o quê? Que a CBF ia arcar com tudo isso. Aí eles bateram na porta dos clubes, Santos não, Fluminense não, e foram tirando deles da reta. Por quê? Quando foram bater lá na porta falando lá que estava prejudicando o clube dele. Então, olha, por conta da Fernanda, tomara que os árbitros errem pouco nesse Campeonato Brasileiro, porque ela está aqui, eu vou torcer muito por ela, inclusive. Mas, para esses times que votaram contra, tomara que tenham erros grotescos. Exatamente. Que nem aquele impedimento do Corinthians e Flamengo de 5 metros, que seja prejudicado e que o resultado seja bem ruim, para ninguém vir reclamar depois. E o gol do Jô de mão contra o Só um Vasco. minuto, Boaventura. A gente já vai ter que encerrar o programa, eu vou pedir a participação final, mas é o seguinte, e aqui neste programa, no Esporte na Rede, desses times que votaram contra a arbitragem, eu não falo sobre arbitragem, entendeu? Se tiver erro contra esses times que votaram contra, eu não falo sobre arbitragem. Eu vou falar sobre incompetência, resultado ruim, mas para quem votou contra a implantação do árbitro de vídeo, eu não falo de arbitragem nesse programa. Ponto final. Diego Renan, obrigado, filhinho. Até a próxima. Imagina, o prazer foi todo meu. E tá aí o que o Leandro falou. A desculpa tá armada, né? Tem muito clube que quando é rebaixado, quando perde, joga a culpa no árbitro. Exato. Se tivesse o árbitro de vídeo, não ia ter em quem jogar a culpa. Então, a muleta injusta, a covardia, vai continuar em mais um campeonato. Uma pena. Obrigado, Leandro. Até daqui 15 dias. E, Michele, pelo amor de Deus, me desculpa, tá? Agora eu vou pensar. Até mais. Beijo. Antônio Boaventura, até a próxima. Pode despedir com calma, estamos com um tempinho aqui. Então eu quero falar mais. Com calma, vai fazer a despedida, tem a frase da noite. Vou deixar a Fernanda fazer a consideração final, por favor. Eu vou me despedir com uma definição do futebol brasileiro. Não passa de um feudo. São sempre os mesmos. São sempre os mesmos. As reclamações são as mesmas e não vê nada de evolução. Reclamar é muito fácil. Por isso que eu digo como boicotar o futebol é a sigla, porque podia ser bem melhor, né? E só para estender um pouquinho, quero mandar um abraço pro meu filho, Gabriel, que hoje faz 8 anos e está nos acompanhando aí do outro lado aí pela live da TV Destaque. Parabéns, Gabriel. Não assusta com esse moço do lado do papai aqui, não, com esse kit Tony Ramos aqui. Eu sou um grande fã. Sou um privilegiado de estar ao lado do seu pai. Não assusta não, viu? Não assusta não. Valeu, Boaventura. Juju,
Até a próxima. Que façamos mais jogos aqui pela TV Destaque. Com certeza. também. Ou daqui avante. Obrigada mais uma vez, né, a vocês, telespectadores. Hoje o debate foi maravilhoso. Agradecer a Fernanda aqui, aos meus colegas e a Caríssima, né? Porque ela logo vai estar aqui do meu lado comentando, né? É o que minha mãe quer. Preparadíssima aqui. Obrigada, gente. Até uma E próxima. o Luiz Ademar nem mandou a resposta, Luiz Ademar. Perdeu. Perdeu. Não, mas Ganhou. Johnny Burger pro senhor. Minha linda, meu anjo de A pureza e conta candura. chega, viu? É parâmetro sim. Deixa eu te pedir aqui E da a Michele. conta vai chegar. Eu chamo ela de minha linda, meu anjo de pureza e candura, que hoje debateu com o Diego Renan. Em alto nível. Calou a boca de Diego Renan. Poucos têm esse privilégio. Mimi, obrigado. Até a próxima, viu? Nem Flávio Santos Eu quero- conseguiu. Nem o Flávio. Eu queria que você mandasse um abraço para a Luciane, porque você aqui emplacou, graças a Deus, claro, com a gente 4 programas seguidos, mas a Luciane está passando um momento difícil com o pai internado, então acho que a gente podia mandar um abraço para ela na sua pessoa. Hein? Com certeza. Um beijo, Lu. E melhoras pro seu pai, vai dar tudo certo. E também a gente tem que mandar um beijo ao pessoal que participou aqui Por favor, da live. fala aí. A Gislene Longani, parabéns, o programa está cada dia melhor. Uma Obrigado, ótima Gi. noite a todos. Obrigada. E o Carlos também participou, parabenizando o Leandro e toda a equipe. Valeu, gente. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Fernanda, fica à vontade para as considerações finais e agradeço demais por ter vindo aqui ao programa, viu? Leandro, eu que agradeço de verdade. Falar e comentar sobre a arbitragem é sempre um prazer. Prazer estar aqui. Então, eu agradeço a todos aqui do programa, agradeço ao público que está nos assistindo. E, assim, a arbitragem vai ser polêmica sempre. No Brasil, então, é 2 vezes a polêmica. Então, a gente tem que sempre saber trabalhar, saber humanizar o árbitro, que vem em primeiro lugar, eu acredito. É um ser humano como Acredito qualquer outro. nisso. Né? Polêmicas à parte, a gente está ali para fazer o nosso trabalho e dar o nosso melhor, né? Então, o que for decidido, árbitro de vídeo, se não vai ter árbitro de vídeo, os árbitros que estão ali estão todos capacitados a estar ali e faz um trabalho o ano inteiro, né? A gente deixa a família em casa, a gente deixa aniversário de filho, a gente deixa casamento de sobrinho, a gente churrasco, praia, agora carnaval, todo mundo aí pulando e a gente está lá treinando, a gente está pensando em qual escala que a gente vai estar. Então, assim, árbitro vive arbitragem. Então, humanizar a arbitragem, humanizar o árbitro, independente do árbitro de vídeo, e falar sobre isso, então eu só tenho que agradecer. Imagina, Tá bom. a gente agradece mesmo. E qualquer semelhança com o jornalismo não é mera coincidência, viu? Que acontece isso tudo com a gente também. Sim. E só a gente sabe a paixão que a gente tem pelo que a gente faz, o sacrifício que a gente faz para estar aqui. Vamos terminar com a frase da noite? Vamos colocar aí na tela? Frase de Graciliano Ramos em homenagem ao cara. Agora está certo! Aê! Muito bem! Essa equipe aqui não me falharia, tinha certeza. Frase de Graciliano Ramos, que escreveu Vidas Secas, lendário Vidas Secas que a gente leu no vestibular. Frase homenageando o Carnaval, ó, que acontece agora na próxima terça-feira, feriadão. Na quinta-feira depois, todo mundo estará aqui, viu? De ressaca ou não, mas estaremos aqui. Então lá, ó, se a única coisa de que o homem terá certeza é a morte, a única certeza do brasileiro é o Carnaval no próximo ano. Graciliano Ramos, muito bem. E neste ano também tem Carnaval, mas na quinta-feira a gente está de volta. Muito obrigado por você ter ficado com a gente, por ter acompanhado mais essa edição do Esporte na Rede. Muito obrigado a quem pôde acompanhar ontem o jogo que a gente passou aqui, que eu e a Gil fizemos pelas categorias, pelo futebol amador aqui da cidade. Esperamos que venham muito mais, para que você possa acompanhar a quarta de futebol também na TV Destaque. Depois que acabar o nosso, você muda pro da Globo, você muda pro seu time, tá bom? Então você fica com a gente aqui. Muito obrigado pelo carinho sempre da sua audiência. Quero contar com você na quinta que vem. Você sabe que o nosso encontro está marcado ao vivo, sempre a partir das 7 da noite. E lembre-se, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade, de muita qualidade. Tchau, gente.